Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa aqui no canal PTUESC. E para quem ainda não assistiu nenhuma das minhas aulas, eu me chamo Thalita e sou professora na área de linguagens. Então, esse é mais um vídeo de língua portuguesa, onde estamos tratando sobre morfologia. E se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, assista. O vídeo anterior eu trago o que é morfologia, a estrutura da palavra, como se forma, o que são radicais, morfemas, desinências. Então, é muito importante você saber o que é para a gente continuar dando continuidade ao nosso assunto. Hoje eu trago substantivos. Então, substantivos é responsável por nomear as coisas reais e irreais, ou seja, as coisas deste mundo e as coisas fictícias. Então, substantivos, nós temos tipos de substantivos. Então, os substantivos ele pode ser simples ou composto, comum e próprio, concreto e abstrato, primitivo e derivado. Ele também pode ser coletivo. Então, vamos prestar bastante atenção, é um assunto fácil, e o objetivo desta aula é te ajudar aí em preparação para a prova do Enem, tá bom? Então, primeiro vamos estudar o que é um substantivo simples e composto. Então, o substantivo simples é aquele que utiliza apenas uma palavra. Ele contém um radical. Então, como exemplo, temos a palavra sol. Então, é importante estudar as aulas do início, porque, como, por exemplo, na aula anterior, eu falo que é um radical. Então, aqui vai ser mais fácil você entender o assunto. Quando eu digo que eu utilizo apenas uma palavra e contém um radical, então, dou a palavra sol, eu mostro aí uma base, a palavra sol, que é uma palavra simples. Da mesma forma, eu posso trazer a palavra chuva, que também é uma palavra simples e que possui apenas um radical. Mas quando eu falo em palavra composto, em um substantivo composto, é quando eu utilizo duas palavras para criar uma só. Então, eu trouxe o exemplo aí, girassol. Girassol, só de pronunciar você já percebe que tem duas palavras em uma. Porque gira, do verbo girar é uma palavra, e sol é uma outra palavra. Então, eu juntei e formei uma palavra só, por isso eu tenho uma palavra composta. Da mesma forma, eu posso dar um exemplo da palavra guarda-chuva, guarda de guardar, e chuva, que é uma palavra simples também. Então, eu juntei duas palavras simples e agora eu tenho uma palavra composta. Então, palavra simples contém apenas um radical. Palavra composta compõe, são duas palavras para criar uma só. Tem também o substantivo comum e próprio. Então, o comum, ele designa algo genérico. Então, é algo que todo mundo tem, é algo comum. Como assim? Exemplo, caneta. Caneta é uma caneta comum. Qualquer caneta. Então, pode ser a caneta que está na sua casa, pode ser a caneta que está na minha casa, eu estou falando de uma caneta. É algo assim, bem genérico. Então, ele nomeia algo na sua generalidade. Então, eu posso falar menina. Menina é algo comum, é algo genérico. Planeta, pode ser qualquer planeta. Estou falando também de um país. Então, é algo aí comum, país. Mas quando eu digo próprio, eu vou especificar alguma coisa. Como eu dei o exemplo de caneta em comum, eu posso falar Faber-Castell. Faber-Castell é uma marca de caneta. Então, eu estou falando de algo próprio. Eu estou especificando. Então, o substantivo próprio, ele nomeia algo específico.
Se eu falei menina, que é algo comum, se agora eu digo Maria, eu estou falando de algo próprio. Eu falei país como algo comum, e agora eu posso dizer Brasil. Então, Brasil é algo próprio, porque eu estou especificando de qual país eu estou falando. Por exemplo, a frase: neste país, a política é corrupta. País é algo comum. Mas se eu falo no Brasil, a política é corrupta, então eu estou especificando de que país eu estou falando. Então, eu estou falando de algo próprio. Temos também substantivos concreto e abstrato. Concreto, você consegue formar uma imagem ali na sua cabeça, e também o substantivo concreto é aquele que a palavra ela existe independente de outra palavra. Então, a palavra mesa, a palavra bebê, a palavra cadeira, ela não necessita de outra. E quando eu falo abstrato, está no campo ali das nossas ideias, todos os sentimentos, palavras derivadas de verbo. Então, nomeia também eventos, estados. Eu não vou me aprofundar muito nesse substantivo concreto e abstrato, porque eu tenho uma aula especial para isso. Eu vou desmistificar ensinamentos antigos sobre concreto e abstrato, porque muitos alunos ainda trazem aquela ideia de que substantivo concreto é aquilo que você pode pegar, abstrato é aquilo que você não vê, e não é verdade. Eu vou trazer para vocês uma explicação melhor sobre isso. Então, é assunto para uma próxima aula. Temos também o substantivo primitivo e derivado. Primitivo e derivado, o nome já diz muito, né? Quando eu falo primitivo, eu já lembro logo da palavra primeiro. E derivados, deriva-se de algo. Então, quando eu falo primitivo, eu estou falando de que originam outros substantivos. Como assim? Quando eu dou o exemplo dente, e eu digo que esse substantivo ele pode originar outros substantivos. Então, dente, eu não preciso de nenhuma outra palavra para formar dente. Então, dente é a minha palavra primitiva. Mas quando eu digo que derivado, tudo aquilo que é derivado são originados de outros substantivos. Então, eu dou exemplo de um substantivo derivado com dentadura. Então, dentadura, ele foi originado a partir do substantivo primitivo dente, onde eu mencionei aqui. Então, dente é uma palavra primitiva e dentadura é derivada de dente, então é um substantivo derivado. Então, como substantivo primitivo, eu posso dar exemplo de casa, folhas, de chuva, e como um substantivo derivado, eu posso dar um exemplo aí de folhagem, de chuvarada, de dentadura também, certo? Temos também um tipo de substantivo chamado de coletivo, que é uma coletânea de coisas iguais. Então, designa coisas iguais. É um conjunto, uma palavra só, dando nome a um grupo de coisas. Então, qual nome eu posso dar a um grupo de ilhas? Eu posso chamar de arquipélagos. Então, arquipélagos é o coletivo de ilhas. Mas eu tenho aqui várias chaves juntas. Então, eu posso falar que essas chaves, que eu tenho um molho de chaves. Posso dizer que fotos, tenho muitas fotos ali reunidas, um grupo de fotos. Eu posso dizer que eu tenho um
álbum de fotografias. Então, é isso que é chamado de coletivo. Posso dizer também que várias abelhas é uma colmeia. Então, substantivo coletivo, ele vai dar uma palavra só, vai dar nome a um grupo de coisas iguais. É o que chamamos de coletânea de coisas. Então, já falamos das características gerais aí dos substantivos, os tipos de substantivos. Então, agora já podemos falar sobre a flexão dos substantivos. Os substantivos, eles se flexionam em gênero, número e grau. Existem algumas classes de palavras que não se flexionam. Então, substantivo, ele é uma classe de palavra que se flexiona em gênero, se flexiona em número e se flexiona em grau. Quando eu falo que os substantivos, eles se flexionam em gênero, eu estou falando de feminino e masculino, visto que estes, eles podem ser biformes ou uniformes. Como assim? Biformes, eles têm duas formas para o feminino. Biformes têm uma forma para o feminino e outra para o masculino. Então, tem duas formas de apresentar feminino e masculino. Eu posso falar menino e menina. Então, eu tenho uma forma para menino, que é masculino, e tem uma forma para menina, que é feminino. Então, posso, como coloquei no exemplo, capitão e capitã. Então, eu tenho duas formas. Uma serve para o feminino e a outra serve para o masculino. Dentro dos gêneros aí, feminino e masculino, eu também tenho algo chamado de uniformes. Uniformes apresenta o gênero com apenas uma palavra. Então, o biformes, o bi já diz tudo, né? Duas formas. Uniformes, eu tenho uma única forma. Então, por ter uma única forma para apresentar aí os gêneros, o uniforme pode ser subdivididos em três. Tem três formas de falar. Quais são elas? É o comum de dois gêneros, o sobrecomum e o epiceno. Então, comum de dois gêneros é uma palavra que não se altera. É definida por outra externa. Então, comum de dois gêneros, ela vai determinar se é masculino ou feminino com uma palavra externa a ela. Geralmente vem com um artigo. Se eu falo estudante, eu tenho aí uma palavra que não se altera. Então, para saber se estudante, esse estudante que eu estou falando, é um homem ou uma mulher, se é feminino ou masculino, eu vou usar um artigo, o artigo o ou o artigo a. E dessa forma, se eu falo estudante, eu sei que é um homem. A estudante, eu sei que é uma mulher. Então, como de dois gêneros, a palavra não se altera, mas é definida por uma externa, que nesse caso é um artigo. Temos também o sobrecomum. O sobrecomum, a mesma palavra serve para os dois gêneros. A criança, a criatura, a vítima. Então, eu posso dizer assim: houve um acidente e a vítima foi levada para o hospital em estado grave. Nesse momento, essa notícia não me traz, não me diz se essa vítima é um homem ou uma mulher. Então, a mesma palavra serve para os dois gêneros, já que eu não sei dizer ainda se foi uma mulher, eu falo a vítima. Então, se eu falo a criança era muito esperta, eu não digo, não defino se é um menino ou uma menina. Então, da mesma forma, a criatura. Então, como de dois gêneros, a palavra, sobrecomum, a mesma palavra serve para os dois gêneros.
E o epiceno, que é quando utilizamos para os animais, utilizamos com os animais. O tatu fêmea, a capivara macho. Então, geralmente, utilizamos aí fêmea e macho, o tatu macho. Então, vai diversificando aí, usando a palavra macho e fêmea. A flexão dos substantivos, ela também se flexiona aí, já vimos gênero, e agora vamos falar sobre número e grau. Em número, é quando sabemos o singular e o plural daquela palavra. Então, eu falo casa, é o singular. Mais de uma casa, plural, casas. Mulher, singular. Mulheres, plural. Então, é algo que todo mundo já conhece. Então, quando eu falo em singular e plural dos substantivos, eu estou falando de uma flexão em número. Os substantivos, eles também se flexionam em número, ou seja, singular e plural. E os substantivos, eles também se flexionam em grau, que é, quando falamos grau, é o grau aumentativo e diminutivo. O grau aumentativo e diminutivo, eles podem ser sintéticos ou analíticos. Então, o que é o grau sintético? Sintético é quando acrescentamos aí um sufixo aumentativo ou diminutivo à forma normal do substantivo. Então, olha a importância de você estudar primeiro o que é a morfologia, o que está ali envolvido na morfologia, o que são desinências, o que são morfemas, como a palavra é estruturada, o que é sufixo, o que é prefixo. Então, na aula anterior a essa, eu vou dizer o que é prefixo e o que é sufixo. Então, quando você chega nessa aula de substantivo, fica mais fácil você entender. Quando eu digo que sintético é quando é acrescentado um sufixo aumentativo ou diminutivo, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma base, olha bem aqui o meu cursor, onde vai, eu tenho uma base e eu vou acrescentar um sufixo aumentativo ou diminutivo. Então, eu tenho aí a forma normal do substantivo, que é o quê? Neste caso, se eu falo de casarão e casinha, eu estou falando de uma casa. Então, eu tenho o meu substantivo normal, que é casa, e eu precisei apresentar aqui o ão na casa aqui, casar. No ão, ele serve como um sufixo aumentativo para dizer que essa casa era um casarão, uma casa grande. E quando eu acrescento um sufixo diminutivo, nesse caso, unha, eu posso dizer que eu estou dizendo que essa casa é uma casa pequena. Então, eu acrescentei esse sufixo. Então, esse processo de acrescentar um sufixo a um substantivo normal, eu trago um grau aumentativo ou diminutivo sintético, porque eu acrescento sufixos. Mas quando eu quero fazer uma forma diferente, de uma forma analítica, a palavra já diz tudo. Quando eu falo sintético, eu estou sintetizando. E quando eu falo analítico, eu estou fazendo uma análise. Então, a flexão do substantivo em grau de forma analítica, eu estou analisando que aquela casa pode ser grande e aquela casa pode ser pequena. Então, quando o substantivo é acompanhado de um adjetivo que indica aumento ou diminuição, eu posso dizer que é analítico, porque grande e pequena são adjetivos, que mostrou aí um aumento e a outra mostrou uma diminuição. Então, tem a palavra casa, a palavra na sua forma normal, casa, e eu acrescentei um adjetivo que representa um aumento, usando a palavra grande,
E usei um adjetivo representando uma diminuição, que é pequeno. Então, estou falando de um casarão e estou falando de uma casinha, mas agora eu estou analisando. É uma casa grande ou uma casa pequena. Então, você pode encontrar aí em provas de Enem, outros vestibulares, sobre essa questão, cai muito. Então, por exemplo, se eu falo assim, você já leu este livro? Livro, ele está em sua forma normal. Mas quando eu falo, você já leu este livrão? Livrão, ele é um grau aí aumentativo, certo? É um grau aumentativo sintético, porque eu acrescentei um sufixo ão para dizer que o meu livro, se já tinha lido um livro grande. Mas se eu falar, você já leu este livro grande? Eu estou analisando. Então, eu tenho um grau aumentativo analítico, que eu fiz uma análise aí. Mas se eu disser também, você já leu este livrinho? Eu também estou fazendo eu tenho um grau diminutivo sintético, eu estou sintetizando, acrescentando aí um sufixo diminutivo, colocando a desinência inho. Mas se eu falo livro pequeno, eu estou falando de um grau diminutivo analítico. Então, pessoal, essa foi uma aula sobre substantivo. E na próxima aula, vou falar de mais uma classe de palavras e espero que este vídeo tenha ajudado. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!